A graça e a paz a todos, amém? As pessoas que nos acompanham, né, pelas redes sociais, que a graça e a paz do Senhor estejam com você também. Que seja uma noite abençoada para todos nós. Nós estamos, queridos, comemorando a maior festa dos cristãos, que é a Páscoa do Senhor. Hoje pela manhã eu compartilhei, baseado em Êxodo capítulo 12, os 3 aspectos da Páscoa. O aspecto histórico, o aspecto profético e o aspecto pessoal, que todos nós precisamos de ter uma Páscoa em nossas vidas. Então nós discorremos vários textos da Bíblia, trazendo uma orientação, uma consciência da nossa vida cristã, que todos nós precisamos de ter uma Páscoa. E o que nós compartilhamos hoje pela manhã, em toda a história do povo hebreu, quando Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, com a execução da 10ª praga, que veio a morte de todos os primogênitos ali no Egito, os judeus tinham já uma festa, onde eles comiam o pão sem fermento, conhecido como pão asmo, e as ervas amargas. As ervas amargas era para poder eles ver o sofrimento que eles tinham, que eles viviam, que eles passavam, enquanto eles estavam ali no Egito, sendo subjugado pelo faraó, o rei do Egito. E Deus então instituiu a Páscoa, para que eles comessem a Páscoa e saíssem no dia seguinte, após eles comerem aquela Páscoa. Então, eles foram orientados a matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, colocar nos umbrais das portas, porque o anjo destruidor passaria aquela noite, e todo primogênito, seja o filho da empregada, ao filho do rei, que era considerado como Deus. Então, naquela noite, todo primogênito, tanto dos homens como dos animais, eles morreram. Somente o povo hebreu, os judeus que estavam lá na terra de Gósen, que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles foram livres, eles não morreram. Deus preservou a vida. Ali foi instituído a Páscoa. Então, todo ano, eles relembravam aquele momento, quando o pai de família oferecia como sacrifício, matava aquele cordeiro, contava a história para os seus filhos, o que Deus tinha feito para poder livrá-los ali com mão forte, mão poderosa, lá no Egito. Então eles comiam aquele cordeiro, eles relembravam o que Deus tinha feito por intermédio deles. Depois falamos do aspecto profético, quando Isaías profetiza, ele foi oprimido e humilhado, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Depois, lá na ceia, quando Jesus come a Páscoa juntamente com seus discípulos, ali eles então tiveram uma Páscoa pessoal. E hoje à noite eu vou dar sequência falando a respeito do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou e está vivo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu coloquei para nós lermos do versículo 6 até o versículo 9, até o versículo 10. Mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia, é difícil fechar os olhos, é baixar a cabeça e continuar folheando, né? Então você vai dar uma pausa e nós vamos orar mais uma vez. Vamos nos colocar diante de Deus nossas vidas, pedindo que o Senhor fale conosco de maneira poderosa em nossos corações. Senhor Deus,
te louvamos, te agradecemos. É a segunda vez nesse dia que nós reunimos como igreja para poder te louvar, te adorar o Senhor. E como nós cantamos essa noite, o Senhor ressuscitou e vivo está. E o Senhor permanece vivo, meu Pai, em nosso meio. Deus abençoando os nossos corações, falando conosco, revelando a Tua palavra a cada um de nós. Nesse momento eu quero colocar cada pessoa que se encontra neste lugar, nesta noite. Deus que veio para poder, Senhor, cultuar a Ti, porque já teve uma Páscoa pessoal com o Senhor. E entende que o Senhor é digno de honra e louvor e adoração. Deus, eu quero me colocar nas Tuas mãos, por detrás da cruz do Senhor. Usa-me com o poder do Senhor e com autoridade. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça. Que o Senhor revele. Que o Senhor abençoe. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Todo mundo cristão comemora hoje a Páscoa, com exceção do mundo muçulmano, que não crê que Jesus veio e nem que Ele ressuscitou. Mas os demais, todos aqueles que confessam como cristão, comemoram a Páscoa. Mas de uma maneira sagaz do adversário, ele acabou tirando esse foco do coração de muitos, inclusive até mesmo de pessoas que conhecem a Cristo, de não ter um entendimento a respeito do que é a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Acaba olhando para a Páscoa como o comércio do chocolate, da indústria do chocolate. Aquela expectativa da criança que o pai vai chegar trazendo um ovo de Páscoa, de 50 gramas até 250 gramas, até 1 quilo, né? Muitas vezes, para poder declarar o amor que tem para a esposa, o cônjuge, traz um chocolate de 1 quilo, né? E perde o verdadeiro sentido da Páscoa, que esse cordeiro que era morto, que era oferecido como sacrifício, representa Jesus. Toda a história, meus irmãos, do cordeiro no Velho Testamento aponta para Jesus lá na cruz. E muitas das vezes as pessoas não têm esse entendimento. Quantas pessoas, mesmo como cristão, não conhecem a história do cordeiro pascual? Porque muitos nunca leram o Velho Testamento, inclusive o livro de Êxodo, Levítico, que traz revelações a respeito da Páscoa, a respeito do Cordeiro. Mas nessa noite, Deus possa estar falando aos nossos corações, trazendo entendimento a cada um de nós a respeito do Cordeiro, esse Cordeiro pascual. Esse Jesus que Isaías profetizou. Ele foi humilhado, como cordeiro foi levado perante ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E nós temos esse entendimento, essa revelação na palavra de Deus. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que um dia morreu por cada um de nós? Vamos ler livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus 7 selos. Então vi
no meio do trono, um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo canto, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Eu já estudei muito escatologia. Um dos livros preferidos meu é o livro de Apocalipse. Eu não tenho medo de estudar o Apocalipse, porque eu vejo o Apocalipse, o livro da restauração. Gênesis, o livro que revela a destruição. Apocalipse, o livro que registra a restauração. E aqui neste livro, eu vejo Jesus, meus irmãos, no controle de tudo, tudo, tudo. Nada foge do controle do Senhor Jesus. Ele tem o domínio, Ele rege, Ele autoriza, Ele desautoriza, Ele delega. Ele está no comando de todas as coisas no livro de Apocalipse. E a cena aqui, João foi arrebatado, o apóstolo, aquele que reclinava ao peito de Jesus, já idoso, seus dias avançados, talvez já tinha quase pensado: eu já cumpri a minha missão. Foi levado como prisioneiro pelo Império Romano à ilha de Patmos. Talvez pensando: não tem mais nada o que fazer aqui nessa ilha deserta. Mas Deus vem e o arrebata no dia do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito. E lá, meus irmãos, no céu, ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. Apocalipse no grego quer dizer revelação, descortinar, revelar. É como quando vai inaugurar uma obra pública, eles vendam aquela placa com tecido todo preto, e num determinado momento eles vêm e descortina, revela ali quem está executando a obra, os engenheiros, os secretários, todo o pessoal que participou daquela obra. Então está escrito ali naquela placa. Então tira o tecido, então descortina, traz uma revelação. As pessoas agora tomam conhecimento quem é que executou aquela obra. Então Apocalipse é um livro que traz revelação. Então João, havia momentos que Deus mostrava as coisas acontecendo aqui na terra, havia um momento que a cena passa a ser lá no céu. E esta cena aqui, meus irmãos, é algo que está acontecendo lá no céu. João, ele está presenciando. Quando ele olha, ele vê um livro todo selado, por dentro e por fora. E quando ele percebe que aquele livro estava selado por dentro e por fora, ele viu que ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos daquele livro. Como que isto acontecia? Qual que é a visão? Hoje tudo caminha para ser digital. Inclusive, daqui uns dias,
a propriedade que você tem, a fazenda, a sua casa, o seu apartamento, a escritura será digital. Você não vai ter mais o papel físico, vai ser algo digital, caminha para isto. Mas naquele tempo as pessoas, então, registravam a sua escritura em um pergaminho, ou um couro, e colocava dentro de um vaso. Eles pegavam aquela escritura, eles então iriam enrolando ela e colocando o selo. E por último colocava o 7º selo. E colocava dentro de um vaso de barro e deixava em determinado local como o lugar de arquivo guardar aquela escritura. A pessoa morria e tinha os seus herdeiros. Então, quando precisava ir transferir aquela propriedade, então o herdeiro, que era herdeiro daquela propriedade, iam o local, o cartório, vamos dizer assim, e dizia assim: eu sou filho de fulano de tal, eu sou o herdeiro, eu posso abrir os selos dessa escritura. Então, o escrivão, a pessoa responsável, ia lá, pegava aquele vaso, pegava aquela escritura, então começava a desatar os selos, para poder fazer uma transferência de escritura. Então, é essa visão que João tem, um livro todo selado, por dentro e por fora. Mas quando ele olhou, ele viu que ninguém era digno de pegar aquele livro e de desatar os selos. Então ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Porque ele teve entendimento. Ele teve entendimento, foi assim: olha, qual é a nossa redenção? Qual será a nossa oportunidade de redenção? Quem é digno de abrir esse livro e desatar estes 7 selos? Quando ele estava ali, meus irmãos, angustiado, com a sua alma angustiada, chorando muito, aparece um dos anciãos e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Aí, meus irmãos, quando ele olha, então ele vê o cordeiro. Ele vê o cordeiro. E todos aqueles 24 anciãos se prostram diante do cordeiro. E os 4 seres viventes também se prostram diante do cordeiro. E começa então a adorar. Veja aí no versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostrar-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações. Amém? Que são as orações dos santos. Às vezes você ora e diz: olha, Deus, cadê a minha resposta? A sua oração, ela não é desperdiçada. Ela vai para uma taça, ela é recolhida. E vai chegar o momento, meus irmãos, que essa taça será despejada. Algo mais. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aquele cordeiro, meus irmãos, que Isaías profetiza, aquele cordeiro que João Batista aponta o dedo: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este cordeiro, que Isaías profetizou como cordeiro que foi levado ao matadouro,
Ele entregou a sua vida. Ele morreu por nós. Lá na cruz, ele abriu seus braços, entregou sua vida, derramou sua última gota de sangue, para cumprir as Escrituras. Foi transpassado, como o profeta Isaías profetiza, olhando para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradasse, que nos atraísse. Era homem, cheio de dores, desfigurado. É esse Jesus que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está vivo. Ele, meus irmãos, é esse cordeiro aqui, que o João está vendo, recebendo toda a revelação. É este cordeiro que morreu e com teu sangue nos comprou e nos constituiu reino e sacerdote, e reinaremos com o Senhor. Voltamos um pouco, meus irmãos, no passado. Voltamos lá na criação, quando Deus criou Adão e Eva. Deus foi criando as coisas até o quinto dia. No quinto dia, meus irmãos, o universo estava criado. O planeta Terra estava criado. Aonde havia condição dele criar o homem e colocar ali para poder viver e reinar. Então, no sexto dia, Deus cria o homem. Depois da costela do homem, cria Eva. E diz para eles: vocês vão viver nesse jardim, vocês vão usufruir desse jardim, vocês vão comer de toda a árvore desse jardim, com exceção da árvore do bem e do mal. Vocês não comam, porque o dia que comer, certamente morrerás. Essa era a ordem para Adão. Vigia o jardim, guarda o jardim. Por que vigiar? Por que guardar? Porque o inimigo, Satanás, o diabo, já tinha, meus irmãos, pecado e tinha caído. Ele queria adoração para ele. Ele queria ser maior do que Deus. O que levou à derrota do adversário é quando ele diz: subirei acima das nuvens. Em outras palavras, irei acima da glória de Deus. E com isso, então, ele perdeu o seu lugar. E quando ele perde o seu lugar, ele é expulso do céu e arrasta a terça parte dos anjos juntamente com ele. Então o casal tinha, meus irmãos, um adversário. Adão e Eva tinham um inimigo. Tinha alguém que buscava a adoração que eles adoravam a Deus. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão. Todos os dias, Deus vinha ter comunhão com Adão. Mas houve um determinado momento, meus queridos, que a serpente sagaz, essa palavra sagaz aparece 2 vezes na Bíblia. A serpente sagaz aproxima de Eva. Às vezes eu pergunto onde Adão estava nesse momento. Aproxima de Eva. Disse: olha, vocês não comem de toda a árvore do jardim? Ela disse: não, nós não comemos de toda a árvore do jardim, porque Deus disse. O inimigo pega a palavra e torce a palavra, inverte a palavra. Pois olha, não é assim, pode comer, porque não vai morrer. Deus tinha dito, meus irmãos, que iria morrer. Ela come da árvore, do fruto da árvore, e oferece a Adão. Adão come. Aí Deus, meus irmãos, como vinha todos os dias, Deus aproxima novamente de Adão. Aquele momento de buscar a comunhão com Adão. Adão, Adão,
aonde tu estás? Adão estava escondido, ele escondeu. Deus diz: por que escondeste? Porque eu tive medo. Por que você teve medo? Porque a mulher que tu fizeste para mim, ela me deu da árvore e eu comi. Deus pergunta para a mulher, ela diz: a serpente me enganou. Deus vai à serpente, ela enfia no meio do mato e ninguém assume a responsabilidade. Aí Deus disse para Adão: comeste da árvore que eu disse que não era para comer, vai ser expulso do jardim. Veio a punição, e a punição, meus irmãos, foi morte espiritual. Conhecer o pecado. Por isso que Paulo escreve: por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens. Mas por um só homem, o novo Adão, veio a vida para todos os homens. Amém? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, separados, destituídos, estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Havia, meus irmãos, um escrito de dívida que era prejudicial a cada um de nós. Em Colossenses, quando Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, ele disse: o escrito de dívida que era prejudicial, ele encravou, removendo inteiramente na cruz. Todas as vezes, meus irmãos, que pecamos, eu costumo dizer que lá no céu tem vários livros, inclusive o livro da vida. Toda vez que você falha, toda vez que você erra o alvo, todas as vezes que você foge do plano e propósito de Deus para a sua vida, é registrado. E esse escrito de dívida, meus irmãos, ele é prejudicial. Morremos espiritualmente, separados fomos de Deus, distanciados fomos do Senhor. Então era necessário um cordeiro pascual. Como cordeiro, meus irmãos, em vários momentos de cerimônia, ele era utilizado. Esse cordeiro pascual, todo ano, eles comemoravam esse dia da Páscoa. Contava a história para a família. Quando a mulher tinha filhos, quando era menino homem, no tempo da lei, a mulher ficava 40 dias sem ir no templo. Era o período da sua purificação. Se nascesse menina, era 80. Então, algumas vezes a pessoa fala de a Maria, mãe de Jesus, foi ao templo no 8º dia. Não, só depois dos 40 dias. Porque era tempo da lei. Quando ela chega ao templo lá e Simeão pega o menino nos braços, fala: agora pode descansar o teu servo em paz, porque os teus servos, os meus olhos viram a tua salvação. Depois de 40 dias. Mas após isso, meus irmãos, pegava um cordeiro e era oferecido como sacrifício para a purificação. Graças a Deus, as irmãs que estão grávidas aí, ou aquelas que já tiveram filhos, vivemos tempo da graça. Não temos mais isto. Eu não tive que ir lá preparar um cordeiro, imolar um cordeiro, oferecer como sacrifício os 80 dias do nascimento da minha filha, os 40 dias do nascimento do meu filho. Vivemos tempo da graça. O cordeiro, meus irmãos, ele era sacrificado todas as manhãs e todas as tardes. O sacerdote, ele tinha essa função, ele trabalhava um turno de 15 dias, como no tempo de Jesus, era o turno de Abibe.
que o sacerdote trabalhava lá. Nos dias, o pai de João Batista, Zacarias, trabalhava no turno de Abibe, quando ele teve a revelação do nascimento do seu filho. Perdeu a voz, escreveu na tabuinha. A palavra de Deus revela para nós que nós precisamos, meus irmãos, de um substituto. Para poder, meus irmãos, cancelar esse escrito de dívida. Alguém teria, meus irmãos, que assumir a minha culpa, assumir o meu pecado. E Jesus fez isto. Eu fico pensando, quando Deus criou o homem, que Ele compartilha com o Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Lá quando, no projeto, no plano de criar o homem. Mas na onisciência de Deus. Deus sabendo, meus irmãos, que iria criar o homem, mas esse homem, eu e você, que Deus criou, nós iríamos falhar com Deus. Nós iríamos pecar, como Adão pecou, e o pecado passou para todos nós. Então Deus disse, olha, precisamos de oferecer um sacrifício, para poder redimir, restaurar a imagem e semelhança nossa no homem, que foi corrompida. Eu posso ver, meus irmãos, Jesus dizendo, eu vou lá, e vou oferecer a minha vida como sacrifício. Eu vou morrer no lugar do homem que nós vamos criar, e restaurar a imagem e semelhança dele. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele escreve, estavam mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Há um momento, meus irmãos, de inocência. Vendo as crianças fazendo essa apresentação para a Páscoa, que lindo que foi. Parabéns toda a liderança do Kids, que foi lá para o Interlagos ali, né? E fez essa filmagem, que trouxe uma mensagem tão real para todos nós. Hoje pela manhã, eu vendo, fiquei bastante emocionado, de ver as crianças ali, representando de uma maneira tão sublime. Todos nós, meus irmãos, tivemos o nosso período de inocência, por isso Jesus diz, deixai vir as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Mas há um momento, meus irmãos, que a natureza pecaminosa que nós herdamos, como o rei Davi disse, em pecado concebeu minha mãe. Todos nós herdamos a natureza adâmica. Mas chega um momento, meus irmãos, que nós tomamos conhecimento do que é certo ou errado. Chega um momento que nós tomamos conhecimento, meus irmãos, do que é errado, e às vezes inclinamos o nosso coração de maneira voluntária às coisas erradas. Aí que acontece a morte espiritual. Afastamos de Deus, distanciamos de Deus, e nós precisamos do sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus, meus irmãos, foi lá para a cruz, quando Ele deu a sua vida, Deus deu por satisfeito. Há um texto que fala, Deus agradou moê-lo. Deus agradou moê-lo. Por mais que quando Jesus, meus irmãos, ali na cruz, quando Deus dá as costas, que Jesus disse, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento você pergunta, por que Deus deu as costas para o seu filho? Porque Deus não contemplou seu filho? Porque naquele momento, irmãos, Jesus se fez pecador. E Deus, na sua santidade,
Deus não contempla o pecado. E naquele momento Jesus agora assume o meu e o seu pecado, a minha e a sua enfermidade, o meu e o seu castigo. Deus agora dá as costas, porque agora o Filho se fez pecador. É o que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento Jesus estava tirando o pecado. E Deus se deu por satisfeito que a minha dívida, a sua dívida, foi pago agora pelo precioso sangue do Senhor. Nesse texto, meus irmãos, que João escreve, que ele chora de maneira copiosamente, que ele entendeu que ninguém poderia abrir o livro. Esse livro, meus irmãos, não é o livro da vida. Muitos pensam que esse livro, que o Cordeiro não poderia abrir, que ele não viu que ninguém poderia abrir, pensa que é o livro da vida. Não é o livro da vida. Este livro é o livro que Jesus toma posse do seu reino aqui na terra, que eu e você vamos reinar juntamente com Ele. Quando eu falo que o livro de Apocalipse, Jesus delega, Jesus ordena, Jesus desautoriza, Jesus está no comando de tudo. Veja aí no versículo 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Aqui Jesus, meus irmãos, assume o comando, ele abre o primeiro selo. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um outro assunto isso aqui. Eu quero ficar no Cordeiro. Mas eu li esse texto para os irmãos entender que Jesus está no controle, no comando de todas as coisas. Ele prepara, meus irmãos, a terra para o reino milenar. 29 vezes aparece o nome Cordeiro no livro de Apocalipse. Com exceção do capítulo 13, eu gostaria de ler com os irmãos. Capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, pés como de urso e boca de leão. Deixa eu pegar aqui o texto que eu quero. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse, deu-lhe sob autoridade sobre cada um povo, língua e nação. E adorá-lo-ão, eu me perdi, está no versículo 8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, esse Cordeiro aqui, que aparece aqui em cima, esse Cordeiro não é o Cordeiro Jesus. Isso aqui é a besta que emergiu da terra. Há 2 bestas aqui nesse livro. A besta do capítulo 13, aparece 2 bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Parecia como cordeiro, mas falava como dragão. Então este cordeiro aqui não é o Cordeiro Jesus. Todos os outros 28 que faz menção ao Cordeiro, é o Cordeiro Jesus. Vamos para o capítulo 7.
versículo 9. Depois dessas coisas, vieis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palma nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos entoavam de pé, rodeado o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra e o poder e a força seja dado ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Aqui, meus irmãos, há uma grande multidão que não poderia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. O Cordeiro, aquele que está vivo, é a esperança, meus irmãos, das nações. E você está incluído nesse povo aqui, porque você foi comprado com precioso sangue de Cristo Jesus. Você faz parte dessa multidão de glorificados. Aqui, meus irmãos, continuando o texto, e um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes são os que vêm, que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos pergunta: quem são essas pessoas que vestem essas vestiduras brancas? E de onde eles vieram? Vejam, meus irmãos, a resposta. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Se você ler o texto anterior, está falando, meus irmãos, de 144 mil judeus, as 12 tribos de Israel, cada tribo fornecendo 12 mil homens, que pregam o evangelho com a autoridade de Paulo, no período da grande tribulação. E as pessoas, meus irmãos, que aceitaram Jesus, e morreram por causa do testemunho da palavra, foram mortos, mártires, todos martirizados, e foram com as suas almas para debaixo do altar. E alguém pergunta: quem são estes? Vejam mais versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará toda a lágrima. Aqui, meus irmãos, o Cordeiro ressurreto, o Cordeiro pascual, está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Por isso que eu finalizei hoje pela manhã dizendo: todos nós precisamos de uma Páscoa pessoal na nossa vida. Precisamos de ter um entendimento, irmãos, que precisamos desse Jesus. Precisamos de entregar a nossa vida a Ele. Precisamos de viver de maneira íntegra a Cristo Jesus. Ouvimos falar, pregamos sobre o assunto, todos os pastores. O pastor Antônio tem falado enfaticamente: a vinda de Jesus está próxima.
Há um grupo de pessoas pagando um preço em oração. Há um grupo de irmãos e irmãs orando, meus irmãos, segunda-feira pela manhã, me parece que amanhã não terá devido o feriado, mas um grupo de irmãos que ora a 130, 140 irmãos, toda segunda-feira lá no Monte das Oliveiras. Quarta-feira um grupo de homens e mulheres passam uma noite no relógio de oração. De sábado para domingo, outro grupo de homens e mulheres passam a noite no relógio de oração, buscando de Deus, orando ao Senhor, buscando um avivamento. Hoje meu filho nos relata que ontem houve um mover de Deus ali no acampamento, no Fornalha. 4 horas ininterruptas. 4 horas, eles louvando, adorando, e o pregador, o oficial para ministrar, falou assim: olha, não quero impedir o mover de Deus. Foram 4 horas de louvor, 4 horas de oração, 4 horas de busca, 4 horas de intercessão, e o Deus derramando sobre os nossos jovens. É o que Joel profetizou. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, em algumas universidades do Brasil, Deus está levantando um grupo de jovens, buscando o Senhor, e Deus derramando do teu espírito. Deus está trabalhando, Deus está movendo. Deus está revelando, meus irmãos, Jesus, o Cordeiro Pascual, está, meus irmãos, revelando as pessoas. O mundo muçulmano está se convertendo, eles estão tendo visões, eles estão tendo sonhos, e andando quilômetros e quilômetros, procurando missionários, e compartilhando o sonho, e o missionário está dizendo: é Jesus que está revelando a você, é Jesus que está revelando a salvação a você, e eles estão confessando Jesus como Senhor e Salvador, pagando um preço muito alto. Mulheres sendo expulsas de casa, pessoas sendo abandonadas, porque estão confessando Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos, irmãos, deste Jesus. Precisamos, irmãos, de entender o plano de salvação para a nossa vida. Precisamos, irmãos, de entender que Jesus pagou um alto preço. Volto, meus irmãos, o capítulo 5 para ir finalizando. Com teu sangue compraste para Deus. Você foi comprado. Você foi comprado, você foi adquirido. Jesus pagou um preço. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Não foste por prata, nem ouro, ou coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, que você foi resgatado. Não foi prata e nem ouro, coisas perecíveis, coisas que passam, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Meus irmãos, quando você para pensar: olha, eu fui comprado por um alto preço, eu fui adquirido por um alto preço, e esse preço foi o sangue de Cristo. Eu sou pai, tenho meus 2 filhos, não estou disposto a dizer para o Senhor: você vai morrer por aquela pessoa ali. Eu não estou, e nem você que é pai e mãe está. Não queira espiritualizar as coisas. Não, estou pronto para dar meu filho para morrer. Não está. Eu sou o homem mais rico do planeta Terra. Pode chegar com uma carreta, um bitrem cheio de dólar, fala assim: ó, dou em troca do Timóteo. Fala: pode sumir com essa carreta cheia de dólar, deixa meu filho comigo. Mas Deus, meus irmãos, deu o seu filho. Por isso que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, único, para morrer em nosso lugar. Depois Jesus disse: ninguém tira minha vida,
eu a dou espontaneamente. Ele entregou, Ele deu. Então o preço que você foi resgatado, é um preço, meus irmãos. Quando Pedro fala prata e ouro, ele não fala em quantidade. Ele fala, não foi por prata e ouro, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro que você foi comprado. Apocalipse 22. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Bem-aventurado, feliz, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entra na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Bem-aventurado. Se você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, você é um bem-aventurado. Se você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, você é um feliz. Você tem direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Essa cidade, meus irmãos, é aquela que Paulo diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para nós. A cidade que desce da parte de Deus, uma cidade quadrangular, a mesma altura, é o mesmo comprimento, a mesma espessura, que desce da parte de Deus. Quando, no texto que nós lemos, no capítulo 5, quando fala que nós reinarão com Ele, 1000 anos, meus irmãos, 1000 anos, nós vamos reinar com Cristo. Durante esses 1000 anos, Satanás aprisionado, preso, eu e você, reinando com Cristo. E tudo dá a entender, que na velocidade da luz, eu com meu corpo igual ao corpo de Cristo, que no abrir e fechar de olho, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos, seremos transformados, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Num abrir e fechar de olho, fração de segundo, esse corpo corruptível passa a ser incorruptível. O que é mortal passa a ser imortal. Teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. Subimos ao céu. Enquanto, meus irmãos, 7 anos, festa das bodas do Cordeiro, a terra passa pelo juízo de Deus. Vencendo os 7 anos de tribulação, eu e você voltaremos com o Senhor para reinar. Por isso que o texto fala, com teu sangue compraste para Deus reino e sacerdote, e reinarão com o Senhor. Terão acesso, meus irmãos, à Nova Jerusalém. Terão acesso, meus irmãos, à árvore da vida. Todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você está com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro?
Você já teve uma Páscoa pessoal na sua vida? O Cordeiro Pascual que morreu e ressuscitou, você já confessou Ele como Senhor e Salvador? Eu quero estender esse apelo a você que nos visitam nessa noite. Se você ainda não teve uma Páscoa pessoal na tua vida, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, este é o momento. Se você ainda não lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro, este é o momento de você se arrepender e dizer: Deus, foi o Senhor que me trouxe aqui nessa noite. Eu precisava de ouvir as palavras que geram vida eterna. E eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador. Eu quero convidar você que entendeu nessa noite que você precisa de Jesus, esse Cordeiro que morreu no seu lugar, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu convido você a sair do seu lugar e dar um passo aqui à frente dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Aonde está a pessoa, a primeira pessoa que quer ter Jesus como Senhor e Salvador? Eu convido você a vir aqui à frente. Está vindo aqui uma jovem. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Você que está em cima, você que está embaixo, não perca essa oportunidade de render a Cristo, de entregar a Ele o seu coração. Saia do seu lugar, enquanto nós cantamos uma canção. O Ministério do Louvor pode cantar uma canção. E você tem a oportunidade de você sair do seu lugar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A terra estremeceu, sepulcros se abriu. Venha. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Aleluia. Eu vou orar com essa nova irmã em Cristo Jesus. Por favor. Eu vou orar e você repita junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração e me lava com teu precioso sangue. Reconheço que eu preciso de Ti. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que me tira do cativeiro nessa noite. Lava-me, purifica de todo o meu pecado. Escreva o meu nome no livro da vida, que nunca mais será apagado. Em nome de Jesus. Amém. Vou orar por você agora. Ó Deus, o Senhor viria aqui na terra para salvar uma única pessoa. E nessa noite está aqui diante do Senhor uma pessoa, meu Deus, que se rende a Ti, entregando a vida ao Senhor.
Deus, venha sobre ela. Venha sobre ela, transformando, renovando, restaurando a imagem e semelhança do Senhor na vida dela. Deus, todo o estrago, todo o rastro destrutivo que o inimigo causou nessa vida, em nome de Jesus, agora, meu Pai, limpa, anula, restaura e abençoa. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. A festa no céu. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, Jesus. Jesus venceu. E você vence juntamente com Ele, amém? Louvado seja Deus. Todos nós fomos comprados, lavados, redimidos no precioso sangue de Jesus. Podemos, irmãos, voltar para casa abençoados, confiantes que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós fomos lavados, fomos alvejados no precioso sangue do Cordeiro. Uma salva de palmas, Jesus. Aleluia. Pastor Francisco.